Hoje a gente vai começar a falar de um novo assunto, que são as técnicas de resolução de equações. Esse tema também é chamado de zeros de funções, e daqui a pouquinho a gente vai esclarecer por que também tem esse nome. Desde um ponto de vista histórico, é um problema que a gente, como ser humano, vem tratando há alguns milênios, literalmente. É óbvio que quando você precisa resolver algum problema matemático, a forma natural que a gente vai chegar é escrever uma equação que representa esse problema, e aí a resposta do problema vai ser a resposta da equação. Então, as técnicas de resolução de equação estão intimamente ligadas a toda a nossa matemática prática. Aqui é um exemplo de um papiro egípcio de 1500 a.C. Esse aqui é uma imagem do próprio papiro. E um problema extraído desse papiro é esse aqui. Uma quantidade e um quarto dela somados dão 15. Qual é essa quantidade? Se a gente fosse reescrever isso aqui usando a nossa notação moderna, a gente teria uma quantidade e um quarto dela, a soma dessas duas coisas sendo igual a 15. Como é que a gente resolve hoje em dia? A gente soma as duas frações, passa 4 multiplicando, etc, etc. Qual que era o jeito que os egípcios resolviam isso, dado que eles não tinham acesso a essa notação moderna, que ajuda bastante a gente nesse procedimento de isolar o x? O que eles faziam era chutar um valor para o x, chutar um valor para o lado esquerdo. E se a gente chutar x igual a 4, a gente teria 4 mais 1 igual a 5. E, obviamente, a gente teria uma coisa desbalanceada. A gente não teria uma equação, porque a gente teria 5 de um lado e 15 do outro. Mas se eu tenho 5 de um lado e 15 do outro, isso quer dizer que o meu lado esquerdo está 3 vezes menor do que o lado direito. Então, é só eu multiplicar por 3 a quantidade que eu chutei, e tudo vai dar certo. E se a gente substituir de volta, de fato, 12 mais 3 vai ser igual a 15. Então, esse método funciona nesse caso. Esse aqui é um problema extraído de um outro papiro, ainda mais antigo, 1950 a.C. E ele fala sobre uma superfície com 100 unidades de área, que vai ser representada como uma soma de dois quadrados, sendo que a proporção entre os lados dos quadrados é de 1 para 3 quartos. Se a gente for representar isso também na nossa notação moderna, a gente vai ter um sistema de equações agora, porque a gente tem duas incógnitas, a gente não conhece o lado nem de um quadrado nem do outro, e a gente tem a informação de que essa é a proporção entre os lados, e a soma das áreas dos dois quadrados tem que dar 100. Se a gente for usar o mesmo método anterior, a gente chuta y igual a 4, então a gente vai ter x igual a 3 aqui pela segunda equação, e aí substituindo na primeira, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 25, que é um quarto do lado direito. Então se é um quarto, eu teria que multiplicar por 4 o meu chute, e aí a minha resposta seria 16 e 12. Mas se a gente for substituir y igual a 16 e x igual a 12 do lado de cá, a gente vai ter um problema, né? Dá para ver que só o x ao quadrado já é maior do que 100. Então, claramente, não deu certo nesse caso. Deu certo no caso anterior, não deu certo nesse caso. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse método, e a explicação é que aqui a gente tem uma coisa que está elevada ao quadrado, enquanto no primeiro problema a gente tinha simplesmente uma relação linear entre as variáveis, por isso que dava para multiplicar, e aqui não dá mais. Mas essa ideia de chutar valores para as variáveis e aí fazer algumas operações com essa resposta que não é a resposta real, é uma resposta que a gente está estimando, essa intuição a gente vai usar bastante ao longo dos métodos que a gente vai ver de resolução de equações. Bom, aqui a resposta correta, né, não seria um fator 4, seria um fator 2, justamente porque tem um quadrado aqui. Então, a gente multiplicaria por 2, mas o 2 ao quadrado vai dar o fator 4, que é necessário. Se a gente avançar agora mais alguns milênios também, como eu disse, essa história é bastante antiga, para cerca de 1 milênio atrás, o Bhaskara, esse aqui é o que a gente conhece pela equação de Bhaskara, ele escreveu alguns livros. O mais famoso é o Lilavati. Lilavati era o nome da filha do Bhaskara. E no Lilavati, a maioria dos problemas está escrito como se fosse ele conversando com a filha. Então, essa linda donzela de olhos resplandecentes é a própria filha do Bhaskara. E, em geral, ele explica algum método, e aí quando chega na hora do problema, ele faz desse jeito. Ele interpela a filha e fala: então, já que você entendeu o que eu acabei de explicar,
Me fala qual que é o número que, se eu multiplicar por 3, depois eu somar 3/4 do produto, depois eu dividir por 7, diminuir 1/3, blá, 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 várias operações, vai resultar no número 2. E se a gente fosse transcrever isso aqui para a nossa notação moderna, a gente já tem uma equação que é relativamente complicada, com várias operações acontecendo, como dá para ver pelo tamanho desse parágrafo. E o que ele está chamando de método da inversão é que a gente faça as operações de trás para frente. Então, a gente vai partir do 2, vai partir do resultado final, e se a última conta que a gente fez com todo esse lado aqui desconhecido foi dividir por 10, então eu vou multiplicar o meu 2 por 10. Que é o que a gente faz, só que sem chamar isso de método da inversão. A gente vai fazendo essas operações ao contrário para ir isolando. Então a gente multiplicaria por 10, depois a gente subtrairia o 8, que foi somado aqui do lado esquerdo, e assim por diante, até que a gente conseguisse isolar o nosso x. Então esse método também já era conhecido há bastante tempo, e obviamente, como vocês já ouviram falar, a gente tem a fórmula de Bhaskara. O que talvez vocês não tenham ouvido falar é que o nome fórmula de Bhaskara é uma coisa que só aqui no Brasil que a gente usa. Em qualquer outro lugar do mundo, o pessoal vai chamar de fórmula quadrática, fórmula de resolução de equações. Eu confesso que eu não sei por que a gente acabou ficando com essa nomenclatura da fórmula de Bhaskara, mas ela não é inteiramente correta. Até porque no próprio Lilavati, no próprio livro do Bhaskara, ele usa a fórmula, mas ele cita um outro matemático, o Brahmagupta, que é de 5 séculos anterior a ele mesmo. Então o próprio Bhaskara já está dando crédito que a fórmula não é dele, mas pela tradição a gente acabou mantendo esse nome da fórmula de Bhaskara. E o que eles faziam não era exatamente a fórmula de Bhaskara como a gente faz hoje. A gente tem uma fórmula fechada, então a gente calcula o delta, calcula x igual a menos b, mais ou menos, tananã, tananã. Eles usavam aquela ideia de completar o quadrado, que é o que está na base do método, é o que leva a gente a chegar naquela fórmula, mas eles não tinham tanto essa coisa, também pela questão da notação, de não ter uma notação moderna como a nossa, de ter a fórmula fechada, era mais um procedimento. O que o Bhaskara realmente fez de novo foi resolver equações desse tipo, então são equações que não são do tipo ax² mais bx mais c, mas são equações que têm duas coisas ao quadrado ao mesmo tempo, e a gente não é isso que a gente estuda na maior parte do tempo. A gente tem trabalhos de equações de segundo grau antiquíssimos também. Então, se a gente for voltar na história para a matemática da Babilônia, cerca de 2 milênios antes de Cristo, eles tinham preocupação com a agricultura muito grande, com a medida das terras, então eles tinham preocupação com a medida das áreas, e aí, naturalmente, nesses casos, aparecem problemas de somar quadrados, somar quantidades desse estilo, então eles também precisavam resolver algumas equações quadráticas. Mas eles resolviam só alguns casos particulares, e é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que permite a gente resolver qualquer equação quadrática. Também tem outras contribuições aqui históricas. Os gregos sempre tinham uma intuição muito mais geométrica do que algébrica, como a gente faz. Al-Khwarizmi, que é o cidadão que nos deu o nome algoritmo e algarismo, ele também tinha um procedimento para resolução de equações, mas por não ter a notação moderna, essas coisas ficam difíceis para a gente fica difícil de entender e difícil de tratar. Se a gente for passar para um problema mais difícil agora, então se a gente for aumentar do segundo grau para o terceiro grau, vocês provavelmente nunca viram qual que é a solução de uma equação de terceiro grau desse estilo. Alguns casos particulares, como os nossos gênios da história sempre são os mesmos e já tratavam sobre isso, e tinham resolvido alguns casos particulares quando um dos termos não existia, quando tinha alguma relação particular entre os coeficientes, alguns casos que davam meio que para isolar as coisas, se a gente for usar a notação moderna. Mas o caso geral mesmo só foi encontrado na Itália, no século XVI, pelo Cardano, e ele é parecido com o que a gente usa da fórmula de Bhaskara. A gente calcula um discriminante, só que é um pouquinho mais complicado, que tem outros discriminantes, a expressão total envolve uma raiz cúbica, mas existe uma fórmula fechada, e isso é curioso. Curioso não, até aqui faz bastante sentido. Se a gente pensa no caso do Bhaskara e aumenta um grau, tudo bem, vai ser uma fórmula mais complicada, mas vai ter uma fórmula para resolver essa equação. Não surpreende tanto.
O divertido dessa história é que o Cardano aprendeu esse método com o Tartaglia, que era um outro matemático italiano da época, que era alguém que apostava com outros matemáticos que ele era capaz de resolver equações cúbicas. O Tartaglia já tinha também um caminho desse de encontrar uma solução geral, enquanto os outros matemáticos só conheciam algumas soluções particulares. E aí o Tartaglia roubava, ele propunha apostas em que os outros matemáticos não iam conseguir fazer a resolução, porque as fórmulas que os outros conheciam não davam conta de todas as situações, enquanto ele tinha uma fórmula geral e ele ganhava sempre. Era um cara bastante espertinho. Passando agora mais um tempo para frente, e um problema um pouquinho mais complicado também, uma equação de quarto grau, a gente encontrou, a primeira pessoa que encontrou uma solução geral foi o Ferrari, que era do mesmo grupo, ele era aluno do Cardano, então na geração seguinte. E aqui eu tenho uma imagem da fórmula necessária para resolver a equação de quarto grau. Eu sei que não dá para ver, e a ideia justamente é não dar para ver. Se a gente fosse aproximar um pouco mais, vocês iam ver a complexidade das coisas, e aqui ainda também não dá para ver direito, a fórmula inteira continua para o lado de cá. São fórmulas realmente muito, muito complicadas. Complicadas no sentido de ter muitos termos, não tem nenhuma operação absurda aqui, são elevar os números a algumas potências, tirar raízes, é uma generalização do que a gente chama de fórmula de Bhaskara. E aí, se a gente passar para uma equação de quinto grau, o nosso cérebro diz, bom, se do segundo para o terceiro complicou, do terceiro para o quarto complicou, do quarto para o quinto, obviamente, vai complicar bastante. Mas é muito surpreendente que não existe uma fórmula. E não é que não existe porque a gente nunca encontrou. Não existe porque o Abel, que era um matemático norueguês, e o Galois na França, os dois provaram de formas independentes e com técnicas independentes que não pode existir, não é só que a gente não encontrou, é que não pode existir uma fórmula fechada, uma fórmula dessa, calcule exatamente desse jeito, não pode existir uma fórmula fechada para resolver equações de quinto grau. É uma limitação da matemática e é algo bastante surpreendente aqui, sim. As raízes existem, tá? O que eu quero dizer é que continua tendo 5 soluções uma equação desse tipo. O que a gente não vai ter é uma fórmula fechada que vai dar o número exato daquela raiz. E também a gente está falando que não existe uma fórmula fechada para o caso geral, para o caso mais complicado. É óbvio que se você tem uma equação e vários termos estão zerados, a gente pode ter uma solução neste caso particular. Bom, vamos então aproveitar essa intuição, que até o quarto grau existem fórmulas, do quinto em diante já não existe mais, e tentar resolver um problema do dia a dia. Então vamos supor que a gente investiu R$ 600 agora, e a gente gostaria de ter R$ 1.000 daqui a um ano, e conforme a taxa de juros que a gente investir, a gente vai chegar nesse objetivo ou não. Se a gente considerar uma aplicação de juros compostos, então de juros sobre juros, desconsiderar impostos, desconsiderar inflação, desconsiderar todos esses detalhes práticos, a gente pode escrever uma fórmula entre o montante futuro, o dinheiro que a gente vai ter no tempo futuro, o valor presente, os R$ 600 que a gente tem agora, a taxa de juros que esse dinheiro vai estar investido e o tempo em que esse dinheiro vai estar investido, a gente teria algo desse estilo. Então, o valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado a n, como se fosse uma progressão geométrica desse montante crescendo ao longo do tempo. No caso particular aqui da nossa equação, a gente teria isso, né? A gente gostaria de chegar em 1.000, a gente tem 600 agora, a taxa de juros é desconhecida e a gente vai investir por um ano. Então, a rigor, a gente tem aqui um problema de uma equação de grau 12, que você vai falar, bom, não tem solução, não tem o que fazer, desespero e caos. Mas não é tão ruim assim. Se vocês lembrarem das propriedades dos logaritmos, se a gente tirar o logaritmo dos dois lados, a gente consegue tombar esse 12. Tá? Primeiro a gente consegue separar, porque aqui é o logaritmo do produto, é a soma dos logaritmos, e a gente consegue tirar esse 12 do expoente, e desse jeito a gente consegue, fazendo outras manipulações, substituir e chegar num valor fechado para o nosso valor de I. Então, algumas equações de grau mais elevado, a gente até consegue chegar numa fórmula fechada, e aqui a gente tem um valor exato. Se a gente tivesse uma precisão infinita, né, a gente conseguiria ter um valor exato para chegar na nossa taxa de juros de
4,3% ao mês. Uma taxa bastante elevada, diga-se de passagem. Aqui é só um problema sem muita conexão com o mundo real. Ok. Agora, se a gente for alterar o nosso problema para ter um segundo investimento, só que feito depois de 5 meses. Então, na primeira situação, a gente tem só um investimento rendendo por 12 meses. Agora, na segunda, a gente vai ter um grande investimento ao longo dos 12 meses, mas eu vou ter um segundo investimento correndo por 7 meses. Eu vou fazer ele depois de 5, então vão sobrar 7 meses ainda para essa segunda parte do dinheiro render. E agora não adianta mais aplicar logaritmo, vocês podem até tentar, mas não vai resolver muito por aqui. Como é que a gente resolveria esse problema? Como é que a gente calcularia essa taxa de juros numa situação desse estilo? É sempre bom a gente se amarrar, a gente se ancorar em algum número para a gente saber o que esperar da nossa resposta. E normalmente a gente se ancora num caso mais simples, no caso que a gente já resolveu anteriormente. A gente sabe que sem esse investimento adicional eu precisava de uma taxa de juros de 4% ao mês. Agora que eu estou investindo mais dinheiro, certamente eu vou precisar de menos do que esses 4,3% ao mês. Mas qual menos a gente ainda não sabe. A técnica que a gente vai usar para resolver esse problema é reinterpretar essa resolução de equação como sendo encontrar o zero de uma função. Encontrar o zero de uma função é passar tudo para um lado só. Então eu joguei o 1000 para o lado de lá. E aí todo esse lado esquerdo da equação, bom, se você quiser pensar, eu joguei tudo para o lado esquerdo e troquei o sinal, etc, etc. A gente em geral vai escrever nessa forma, f de x igual a zero, f de i igual a zero nesse caso. O lado esquerdo da nossa equação é uma função da nossa incógnita. E o lado direito da nossa equação vai ser sempre zero. Do mesmo jeito que a gente sempre escreve como ax² mais bx mais c igual a zero, a nossa forma geral, vai ser sempre f de x igual a zero. E aí, resolver a equação é encontrar o zero dessa função, é encontrar o valor de i, que faz com que essa função toda seja igual a zero. É por isso que esse é o nosso nome usual, zeros de funções, é o tema da nossa aula. A gente vai resolver isso aqui de uma forma gráfica. A gente vai traçar o gráfico dessa função f de i, e aí para o valor i estrela em que acontecer e f de i estrela seja igual a zero, a gente vai ter o zero da função e, consequentemente, a solução da equação. A gente pode resolver isso aqui num Excel, por exemplo, podia ser qualquer outro programa. A gente faria duas colunas. Uma para ter os valores de i, da taxa de juros, e outra para ter os valores de f de i, os valores dessa função que a gente isolou anteriormente. E a gente faria a primeira coluna com valor zero, a taxa de juros igual a zero. O valor correspondente seria 600 vezes 1 mais a taxa de juros elevado a 12, mais 100 vezes 1 mais a taxa de juros elevado à sétima, menos 1000. E aí, para i igual a zero, a gente tem, obviamente, menos 300. Para a gente traçar o gráfico dessa f de i, a rigor, a gente precisaria ter os valores de i, todos os valores possíveis, todos os valores reais. Em precisão finita, no computador, não dá para ter todos os valores, então a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, a gente tem que ter um passo para caminhar um pouquinho, caminhar mais um pouquinho e assim por diante. Eu vou usar o valor de 0,01% como passo. Então esse valor aqui é 3 zeros e o número 1, 10 a menos 4. Mas eu vou escrever na forma de porcentagem para facilitar o nosso entendimento. E aí eu arrasto o valor da f de i correspondente. Então, para uma taxa de juros de 0,01% ao mês, eu teria uma f de i de menos 299. Aumentou um pouquinho. Se eu arrastar isso aqui até chegar, por exemplo, nos 4%, porque eu sei que a minha resposta vai dar menor do que 4,3%, então vou fazer as contas até o 4%. Tá, o Excel não formatou isso aqui do jeito que eu queria, deixa eu só fazer um pouquinho mais bonitinho então. Vamos formatar os dois como porcentagem. Isso. Questão puramente estética aqui, tá, pessoal? Não teve nada conceitual, é só para que todos os valores tivessem porcentagem, e não um porcentagem, o outro não,
que ele estava pulando, porque o primeiro estava copiando a formatação do primeiro. Se eu arrastar isso, der um duplo clique, não precisa nem arrastar, duplo clique aqui do ladinho, eu vou ter essa tabela de, para cada taxa de juros, eu tenho o valor de FDI correspondente. Selecionei todo mundo e vou mandar traçar o gráfico. E aí eu vejo que ao redor do 3 ponto alguma coisa, 3.1, 3.2, mais ou menos por aqui, a minha f de i está cruzando o eixo x, o eixo y no caso. Então o meu zero da função está em algum lugar por aqui, 3 ponto alguma coisa. Se eu olhar nessa forma tabular, eu percebo que aqui entre o 3.19 e o 3.2, por aqui está o meu valor de i que corresponde a um f de i igual a zero. Mas eu ainda não cheguei no f de i igual a zero, cravado no zero. E a gente nunca vai chegar, a gente vai tratar agora de soluções aproximadas das equações, porque a gente não vai mais ter um valor analítico, um valor único, bem determinado, com todas as casas de precisão. A gente vai trabalhar com soluções aproximadas das equações. Então, com essa precisão que a gente está trabalhando, a nossa solução está por aqui. A nossa solução seria esse 3,2%. Se eu precisasse de uma precisão maior, eu poderia diminuir o meu passo. Eu poderia fazer incrementos menores para andar mais devagar e enxergar com mais detalhe o que está acontecendo aqui. Mas esse método gráfico é só para fins ilustrativos. A gente vai ver daqui para frente algumas técnicas de resolução que são mais eficientes e precisam de menos operações computacionais.